A célula possui, basicamente, 4 estruturas fundamentais: a membrana plasmática, o citoplasma, as organelas e o núcleo. Hoje vamos falar sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma fina camada que reveste todos os tipos de células vivas. Ela separa o meio extracelular do intracelular, controlando a entrada de substâncias na célula, agindo como uma barreira seletiva. Assim, podemos dizer que a principal função da membrana é a permeabilidade seletiva. Sua composição química é lipoproteica, ou seja, é formada principalmente de fosfolipídios e proteínas. E o modelo aceito atualmente é o chamado de mosaico fluido, onde a membrana celular é formada por uma dupla camada contínua de lipídios associados a proteínas. Essas proteínas podem ser extrínsecas, que se projetam para fora da bicamada lipídica para o lado interno ou externo, ou intrínsecas, que atravessam a membrana de um lado ao outro, como vemos na figura. Nas células de alguns tecidos, a membrana plasmática apresenta modificações para realizar outras funções especiais, como as microvilosidades, os dermossomos, as interdigitações e os cílios e os flagelos. As microvilosidades são finíssimas evaginações digitiformes, ou seja, saliências em forma de dedos para o exterior da célula. Aparecem, por exemplo, no epitélio de revestimento interno do intestino delgado, para aumentar a superfície de absorção dos alimentos. Os desmossomos são corpúsculos densos que aparecem na membrana de células adjacentes na maioria dos tipos de tecidos epiteliais de revestimento, com a função de proporcionar coesão entre essas células. São formados por filamentos de proteínas que se depositam na membrana celular. Na célula vizinha, na mesma altura, ocorre a formação de uma estrutura igual. Os filamentos de proteínas das duas células se entrelaçam no espaço intercelular, formando grande aderência entre elas. As interdigitações ocorrem quando a membrana plasmática de uma célula sofre, ao longo de uma superfície de contato com outra célula vizinha, uma série de invaginações, ou seja, dobras da membrana para o lado interno da célula. A membrana da célula vizinha se projeta para o interior dessas invaginações, formando as interdigitações. Essas formações aumentam a superfície entre as duas células, facilitando o intercâmbio de substâncias e possibilitando, ao mesmo tempo, maior coesão entre elas. Ocorrem normalmente em tecidos epiteliais de revestimento. Os cílios e os flagelos são expansões ou prolongações da membrana plasmática que formam filamentos que permitem a mobilidade da célula. Os cílios são mais curtos e numerosos, ocorrendo em muitos protozoários, nas larvas de animais aquáticos, na epiderme das planárias, no epitélio de revestimento das vias aéreas dos mamíferos, nos zoósporos das algas e fungos, e entre outros. Os flagelos são mais longos e em menor número. São observados normalmente em protozoários flagelados, espermatozoides de muitos animais, em vários tipos de alga, nos anterozoides dos musgos, das samambaias e em algumas bactérias. E por hoje, essa é só a nossa disciplina. Muito obrigada e até a próxima!